Os funcionários do Rio Previdência querem criar um sistema próprio de contabilidade. A autonomia da instituição foi um dos temas debatidos durante a audiência pública da CPI, que investiga as operações financeiras realizadas pela autarquia. Hoje, a contabilidade do Rio Previdência é feita pela Secretaria de Fazenda e não pela instituição, o que é considerado prejudicial pela diretora de investimentos do Rio Previdência. Segundo Elaine Costa, por ser uma autarquia, eles deveriam ter autonomia contábil, mas o que existe é uma subordinação do Rio Previdência em relação à Secretaria de Fazenda, como se a instituição fosse uma espécie de subsecretaria. Onde está o problema quando eu estou falando de uma autarquia que é uma unidade gestora de regime próprio? A minha contabilidade é distinta. Eu tenho uma coisa chamada plano de contas aplicado, que eu sou obrigada a estender até 7º nível. Entes de federação, geralmente, não. Eu tenho contas específicas de taxa de administração, por exemplo, que é autorizada por lei federal, e eu não consigo controlar. Lá no Rio Previdência, a gente tem o CF Rio, mas, para a gente fazer uma movimentação, a gente tem que ir lá no Tesouro, pedir. Eu acho isso nocivo, porque, às vezes, você perde o tempo. E aí, lançamento contábil extemporâneo pode criar um problema grande. Os parlamentares debateram também as operações de crédito e de antecipação de receitas dos royalties realizadas pelo governo do Estado em 2013, 2015 e 2018, e como isso impactou negativamente as finanças do Rio Previdência. Segundo um relatório do Ministério Público, o dano causado foi estimado em 10 bilhões de reais em 2018. O diretor da instituição disse que a taxa de juros desses contratos de antecipação são absurdas e que, se ele fosse o diretor na época, não assinaria esse tipo de contrato. O maior problema que a gente encontrou foi o contrato de securitização. Por que o contrato de securitização? Primeiro, quando eu vi a taxa de juros, eu achei absurda. Aí, lendo os contratos, que são vários contratos, inclusive a maioria dos contratos é em inglês, o que acontece? Foi precificado o valor do contrato com uma taxa de juros de 6,75 na época, lá em 2014. 6,75 em dólar. Tá? Só que o barril do petróleo, 6 meses depois, veio para 23 dólares, aumentou o risco. E está no contrato o seguinte: quando aumenta o risco, aumenta a taxa de juros para compensar o risco que ele está correndo. O barril de petróleo foi a 23 dólares, a taxa de juros foi para 9,75, aumentou 50%. Tá? Aí o que aconteceu? O barril do petróleo voltou ao patamar alto, só que a taxa de juros nunca mais voltou, porque no contrato não permite reduzir a taxa de juros. A securitização, se eu tivesse lá na época, talvez a securitização fosse uma das opções, tá? Mas jamais assinaria esse contrato. Para o presidente da CPI, deputado Flávio Serafini, ficou claro que o Estado fez uma escolha ruim quando decidiu antecipar as receitas dos royalties do petróleo. O Rio Previdência paga quase 10% em dólar. Não existe hoje no mundo empréstimos em condições tão negativas. Então, a gente tem que rever, tem que entender que os direitos previdenciários são direitos sociais, não podem ser colocados na ciranda financeira, numa lógica que não corresponde à garantia de direitos sociais, e sim a uma lógica de investimentos de risco que a gente quer blindar os direitos dos servidores e do conjunto da população com relação a esse tipo de operação.